Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aí do Uma Vida, né? E hoje aí estamos com o Juneu, que foi aí um participante aí do MasterChef da 7ª temporada, né? Você que gosta aí de MasterChef, você que nem eu que também não cozinha nada, mas gosta de MasterChef, eu sei que você vai gostar desse bate-papo aí. Juneu, pode se apresentar aí pro pessoal. Olá, muito bom estar aqui, Lucas. Obrigado pelo convite. Sou Juneu Videira, faço parte do Mochileiros de Cristo, uma instituição aí que já atua há 20 anos com missões urbanas, que a gente chama, né? Trabalhando com os pobres urbanos. E é uma grande alegria estar com você aqui hoje. Quem talvez não nos conheça, né? Algum tempo atrás, né, o Júnior participou ali da 7ª temporada do MasterChef, né? Foi aquela temporada da época bem do início do Covid, né? Então era aquela temporada em que cada episódio era participantes diferentes, né? Então não teve aquela competição, né? Com, sei lá, 20 episódios com a mesma pessoa, né? E eliminando, era aqueles episódios separados. E o Juneu, né? Assim como os outros participantes, ele foi se apresentando. O que ele disse, né? A fala dele ali viralizou, né? Nas várias redes sociais, né? No YouTube, no Instagram. Ele falou umas coisas, assim, muito bonitas, né? Um modo muito assertivo, né? De defender a fé, defender a cozinha, né? E parabéns, né? Antes de começar, a gente já estava conversando sobre isso, né? Eu acredito que nós, né, sendo cristãos, né, defendendo cada bandeira nossa, né? A gente viu ali que teve outros personagens também, né? Tinha um personagem lá que era transexual e tudo mais. Eu acho que todo mundo soube defender muito bem, né, a sua bandeira, né? E com muito respeito. Então, parabéns ali pelas palavras, pela forma ali como falou, né? O pessoal ficou bastante emocionado. Você mesmo se emocionou, todo mundo se emocionou ali, né? E realmente foi muito inspirador, né? As suas palavras ali, né? Você estava muito nervoso ali na hora? Como é que foi? Eu estava bastante, porque assim, aquilo que a gente vê no programa é real. Eu nem sabia que eu iria poder falar muito, né? Pensei que era pouca coisa, que tinha que ser rápido, mas como alguns foram antes que eu e começaram a falar bastante, foi, pô, dei tempo, né? Mas eu tava super apreensivo, né? Então, eu não fui preparado para falar nada, não fui com algum pronto, pensando, tem que falar isso, aquilo, né? Eu fui para participar do programa e quando eu vi que ela começar a fazer perguntas diretas, eu falei, nossa, que será que vai me perguntar? Será que eu vou ter que falar, né? Então, assim, comecei a ficar bastante nervoso mesmo na hora. Foi bem desafiador para mim. Como é que foi encarar os chefes ali? Vocês viram a primeira vez eles ali no estúdio mesmo? Ou antes eles vieram, vocês cumprimentaram vocês? Como é que foi? Não, a gente conhece eles, né? É justamente para dar esse impacto, né, nos participantes. É naquela hora, eles entram no programa, daí aquele impacto para nós, né? Então, antes a gente não tem nenhum contato com eles, nem com a Ana Paula, é para gerar essa surpresa mesmo, natural, né? Sim. Qual dos três ali que te assusta ali um pouco mais? Eu acho que dos três ali, acho que é o Fogaça, que o Fogaça tem uma hora que ele dá uns gritos, né? Mas o Jacan também, quando ele chama atenção ali, a gente sente, né? Olha, é que a Paola não tá mais, né? Sim. Agora a Helena Rizzo, mas Sim. mesmo a Helena e a Paola, eu gosto muito das duas. Eu também. Do Fogaça, eu gosto. Ele parece que ele tem que ter aquela caricatura de durão, né? De mauzão. Roqueiro e tal. Mas não é, né? Todas as participações que a gente vê dele, ele é muito, muito gente boa. O Jacan também é super amigável, né? Mas no momento lá, eu acho que eu travei mais foi com o Jacan, né? Porque ele foi mais durão, mais seco comigo, né? Então, mas os três, nossa, eu gosto demais. Eu gosto demais dos três. Fiquei pensando, né? Teve uma das participantes que fez um petit gâteau, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, ela vai cozinhar o petit gâteau pro cara que trouxe o petit gâteau pro Brasil. Pois é, caralho, desafio, né? E como é que foi, tipo, a inscrição? Teve uma pré-seleção? Vocês tiveram que cozinhar para alguém antes? Como é que foi isso? Porque tava em pandemia, né? Então, no auge, né, da pandemia, isolamento, como é que foi isso? Achei muito legal as avaliações que eles fazem no tempo de pandemia, né? Eu não posso entrar em muitos detalhes por causa do contrato, né? Ah, sim. Mas tem algumas coisas que eu posso falar, assim, uma que eu mandei no último dia, ou um dia que já tinha acabado as inscrições.
que era minha filha queria porque queria me inscrever. Aí quando eu mandei, passou 3 dias, eles entraram em contato, né? E você manda um vídeo, eu acho que ainda hoje é assim, você tem que fazer um prato e falar um pouco da sua vida. Essa é a inscrição. Certo. Né? Todo mundo tem que fazer isso, ainda hoje é assim. Aí depois que eles veem esse vídeo, se eles interessados, eles entram em contato. Foi o que aconteceu. Aí depois tem mais algumas avaliações que foram feitas online. Eu não sei se agora que a pandemia está mais calma, né? Se continua assim. Fora os vários questionários, várias perguntas, né? Mas assim, sim, as avaliações foram feitas todas online e também aquela apreensão, porque tem que cozinhar ao vivo, tem que fazer algumas coisas, uns desafios que foram dificultando, né? Então não foi uma coisa tão simples para entrar, assim, mas é bem legal. Bacana. Eu vou dizer assim, né? Como eu falei, eu não sei cozinhar nada, mas eu... Porque assim, eu gosto muito tipo, de doce, essas coisas, mas eu não gosto muito de ver programa que só de doce. Tipo, aqueles que... Ah, não, tem que fazer um programa só de bolo. Tipo, o que eu acho legal no MasterChef é porque o cara tem que ter o conhecimento do todo, né? E o que eu acho muito legal é ver aquela força de vontade que as pessoas têm, né? Tipo, acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, mas no final vai lá e o pessoal consegue entregar, né? Às vezes o prato fica bem desastroso ali, mas a pessoa consegue entregar, né? E eu lembro que vocês pegaram, né, o chocolate, né? A terrível confeitaria, que são minhas provas favoritas, inclusive, que geralmente é o terror, né, dos participantes. E vocês tiveram a aula lá do dono da Cacau Show, né? Acho que esqueci o nome dele agora. Tiveram ali uma mini aulinha ali, né? Acabou que tem um trecho ali, né? Eu tinha até separado que você viu que a massa ela tá muito dura, né? E aí você tentou dar uma consertada nela ali, mas como é que foi isso, assim, tipo, essa questão do tempo, de você ver um negócio assim, não tá do jeito que eu queria, mas agora não tem tempo. Como é que ele dá com essa pressão? Isso foi... A minha escolha eu achei que foi muito errada, né, do brownie. Porque, assim, eu não... Primeiro que eu também não... Agora eu me entendo mais com chocolate, né? Agora até gosto de mexer com chocolate. Acho que se fosse hoje eu estaria mais preparado. Mas eu antes de ir, a gente realmente não sabe o que vai ter. Então, você tenta se preparar, né? Em curto prazo de tempo, falar assim, vamos tentar se preparar aí para as provas que possam vir, né? E chocolate eu cheguei a fazer, como não era minha especialidade, eu treinei 3 receitas. Eu tinha feito um soufflé, o brownie e uma outra que eu não lembro, mas o que ficou mais gostoso, que minha família gostou, foi um brownie. Aí sabe que aquela você fica na cabeça, foi o que o pessoal mais gostou, né, meu? Eu vou tentar ir pro brownie. Só que chegou, cara, no programa, porque assim, o brownie é no mínimo meia hora de forno, praticamente, né? Sim. E tem o tempo de preparo. Então é quase 1 hora. Eu não devia ter escolhido essa, né? Sim. Mas o que pegou comigo foi a questão porque assim, as medidas, ou é por xícara ou é por peso. E na minha cabeça eu tinha decorado a receita por xícara. Só que lá não tem como você fazer a medição por xícara. Olha que coisa louca. Não tem... E eu não sabia quanto que era uma xícara de farinha. Não tem nenhum medidor lá, nada? Não, tem só a balança. Então é só por peso. Aí, eu não sei se apareceu no programa. Acho que apareceu eu indo conversar, mostrando que eu estava conversando com alguns. Eu fui perguntar para os outros participantes, falei assim, quanto que é uma xícara de farinha, né? Aí ninguém sabia. Eu falei, nossa. E não tinha na embalagem, cara. Coisa louca. Nossa. Na de açúcar tinha. Na de açúcar tinha quanto que era uma xícara, o peso, né? Aí na de farinha não dá pra... Aí eu fui chutar na medida. E o que acontece? Eu coloquei muita farinha. Aí realmente ela ficou mais dura, né, do que deveria. Porque eu coloquei mais do que uma xícara. Aí eu fui querer colocar ovo no meio, sabe? No final, né? Para tentar dar uma amolecida, né? Acabou que ela deu uma amolecida. O ovo ajudou bastante, né? Aí quando eu já estava com essa pressão de não saber as medidas, né? O peso. Aí você fica naquela dúvida. Será que vai dar certo? Você está preparando lá, e quando eu vi que ficou duro, já dá uma pressão forte, né? Aí quando eu coloquei no forno, era aquela coisa, torcer, sabe? Então você ficava olhando, será que vai dar? Não vai dar. E cada vez que eu olhava, estava indo. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, olha,
eu tava muito preocupado, porque eu falei, pô, tive que colocar ovo no meio, será que o negócio vai virar ou não vai, né? E tinha que fazer ainda a cobertura, o complemento pro brownie, né? Então, a preocupação lá tava mil, cara. E o problema foi isso, que eu fui e aumentei o fogo ainda, né? Não sei se chegou a mostrar também isso, porque assim, eu abri 1 hora, tava mole ainda o brownie, tava muito mole. Eu falei assim, nossa, não vai dar tempo. E o fogo lá realmente é muito, o forno é muito bom. Eu aumentei a temperatura, aí que queimou embaixo, né? Ai. Mas a pressão é grande, viu? Respondendo essa pergunta, ela realmente é muito grande. Sim. E aquela questão do tempo, tipo, eles ficam toda hora falando ou é só o que aparece mesmo? Porque geralmente o que aparece pra gente, tipo assim, acho que é meia hora, 15 minutos, 5. Eles ficam toda hora falando, tipo, o tempo? Ou é mais. Ou eles deixam o pessoal um pouco quieto pra ir cozinhando e. Porque no programa ali eles botam mais dinâmico, né? As cenas ali um pouco mais dinâmicas. Para ir mais rápido, né? Também. Né? Mas assim, eles fazem. É a mesma coisa, deve ter vários cortes também que eles fazem, né? Nas gravações. Mas é praticamente aquilo, né? Eles ficam lá sempre presentes e de repente. Porque a gente fica tão concentrado que a gente não consegue olhar o que está acontecendo lá no estúdio, né? A gente está tão concentrado na comida, mas é praticamente aquilo que a gente vê mesmo, sabe? Vira e mexe, eles falam alguma coisa e tal. Então, sempre tem que estar gravando algum participante, porque nem tudo vai pro ar, né? Tem os cortes. Então, às vezes, eles pegam as melhores cenas lá, né? Na conversa com um com o outro, mas eles ficam rodando de mesa em mesa e tal. E você fica naquela apreensão também, quando é que ele vai chegar na minha mesa, né? E questão, não sei se isso pode falar também, né? É questão, tipo, quanto tempo que durou, tipo, a gravação ali? Porque eu imagino, né? Deve durar umas 3, 4 horas direto. Né? Não sei se isso pode falar. Cara, não pode ficar entrando em alguns detalhes, mas tá. assim... Não tem problema, não. Eu sei que a gente não... A gente não fica com celular, não fica com nada, né? Eu não ando com relógio, mas eu fiquei assustado com a hora que eu saí de lá, cara. Eu nem imaginava, porque você entra super cedo. Eu saí, já era tarde na noite. Eu falei, nossa, cara. Você ficou até o final Você ficou até o final do episódio ou quando você já tinha sido eliminado ali no primeiro, você já foi embora? Não, a gente fica até o final lá, né? Mas assim, eu fiquei bastante tempo e assim, saí tarde da noite. Eu assustei quando eu falei, nossa, tá escuro. Bastante tempo de gravação mesmo. É que fora a gravação tem muitas outras coisas que eles fazem com a gente lá, né? Então tem os depoimentos, né? Tem as fotos que saem, os depoimentos, né? Os depoimentos finais, né? Então tem bastante coisa, né? Eu acredito que talvez depoimento não possa falar, mas é gravado tudo no final. Tem que ser no final, né? Mas é porque eu fico imaginando assim, por exemplo, você sabe, o participante sabe que, tipo, chegou no final, ele foi eliminado, e às vezes ele tem que... Aí eu não sei, tipo, se ele já falou depois de tudo, depois que ele já foi eliminado, ou se fala antes, porque às vezes o cara tá super bem, falando lá, não sei o quê, aí você começa a ver que ele tomou bomba na primeira prova, e já foi com desvantagem pra eliminação, aí ele foi eliminado, aí no final que ele emociona tudo, aí eu fiquei meio nessa dúvida, será que só no final que fala? Aparece, né? Durante o programa são várias gravações, né? Então, assim, eles fazem muitas gravações antes, fazem no final, e às vezes eles vão juntando, pega de uma, pega de outra, né? Então, assim, não é só no final, mas também tem várias para fazer aquele episódio que fica muito legal, mas tem várias gravações, tem antes e depois do próprio programa, da gravação do programa, né? Eu imagino que deve ser uma super equipe, né? Porque deve ser, sei lá, uns 3, 4 câmeras, e tem aquelas câmeras de cima, tipo, acho que sincronizar tudo ali. Eu acho que é até bem mais, viu, cara? É uma coisa de louco, cara. É uma equipe, é uma senhora equipe do MasterChef. Assim, eu participei lá do programa da Eliana também, muito intenso, muita gente trabalhando, mas assim, a do MasterChef é impressionante, é bastante gente. É muito legal. E como é que foi o programa da Eliana? Também estava dando uma assistida, eu vi que você fez aquele cardápio surpresa, né? Pra Eliana, aquelas coisas meio diferentes, né? Que os convidados fazem aquela cara assim, tipo, achou que comeu uma coisinha simples, aí é língua de um bicho, o olho do outro. A chefe Andréia Pimentel, ela trabalha com isso, né? Com
com bichos exóticos, insetos, né? Uhum. Então, ela cozinha isso, desde criança ela lida com esses insetos, né? E Uhum. ela é uma baita chefe de cozinha, e trabalha com isso na área de gastronomia, né? Então, ela sempre leva esse desafio. E foi a primeira vez que um participante, foi ter que cozinhar isso. Geralmente é a própria Andrea, né? Uhum. Aí eu fui como um desafio, né? Sim, mas acho que foi mais tranquilo, né, que o MasterChef, né? Não tinha aquela pressão do tempo. Tinha pressão de fazer de agradar, né, Eliana, o pessoal ali, né? Mas eu acho que é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Não, com certeza, porque aí você não tem pressão de horário, né? Todas aquelas coisas, né? Então, foi alguns pratos que eu já dominava, né? Por exemplo, risoto, né? O próprio a panna cotta, né? Então, são alguns pratos que eu já sabia fazer, então não tinha uma pressão tão grande como no MasterChef. Mas foi um desafio também, muito bacana, viu? Eu custei a me preparar para isso também, viu? Foi muito bom. E no MasterChef, ali, qual foi o momento que você achou mais difícil, assim, que você teve maior dificuldade? Foi aquele momento mesmo que você viu que o chocolate ele tava muito duro? Ou os minutos, os segundos finais ali, que tem que terminar de empratar e colocar na mesa? Qual que você achou mais difícil, assim, para você? Então, esse tempo de saber se iria ficar bom ou não, tava me quase sendo um infarto lá para mim, né? Mas, assim, o momento mais difícil, cara, foi depois que eu já tinha terminado, tinha montado o prato e tinha feito aquela coisa feia, cara, eu ficava pensando assim, né? O que eu vou falar? O que eu vou falar lá? Então, sabe, eu vivi um monte de coisa na cabeça, cara. Falei assim, nossa, que vergonha, cara. Como é que eu vou apresentar uma coisa dessa? Então, assim, a vergonha de ter queimado o brownie, né, por baixo, aquilo tava pegando demais comigo. Nossa, esse foi o momento mais difícil. O que eu vou falar? Aí até o chefe lá da Cacau Show, né, ele fala, não, depois fala que foi um cucão, né? Foi Isso. Ele deixou não sei se ele se compadeceu de mim, né? Mas ele deixou a situação um pouco mais leve, né? Parece um cucão. Vou falar que é um cucão, né? Fala lá. É porque acho que Isso ele me ajudou a aliviar um pouco também, né? sim, é porque eu acho que ele se identifica, né? Porque antes da Cacau Show ser o Cacau Show, né, ele deve ter feito isso várias É, vezes, né? Deve ter com certeza. queimado ali, perdido ali a temperatura, então acho que é um momento de empatia ali, né, pelo pelo companheiro ali e tudo mais. E como é que foi depois, assim, tipo, aí o seu vídeo lá falando viralizou, né, aí apareceu Eliana e tudo mais, e o que você acha que mudou, assim, tipo, abriu mais as portas, sei lá, pra conseguir cozinhar, aprender mais a cozinhar? Que Uhum. coisas boas, assim, vieram, assim, por consequência, depois da participação? É assim, né? Eu não lido muito bem com redes sociais, né? Eu sempre fui mais. Eu não sou de fazer muita postagem, né? Não mexo muito bem no Instagram, essas coisas. O YouTube também, eu tentei começar algumas coisas, não consigo, né? Mas o legal foi que a gente ganhou muitos amigos, muita gente começou a seguir, né, minha conta e tal, e muitas pessoas resolveram, assim, antes era uma luta pra gente, os programas, os projetos que a gente faz, a gente conseguiu uma captação para, por exemplo, um Dia das Crianças, para fazer algumas coisas, né? Tinha que fazer rifa, tinha que fazer um monte de coisa. Então agora, para as campanhas que a gente realiza para o nosso projeto, tem sido mais fácil, Que né? bom. Fazer a captação, trazer alguns parceiros, né? Então isso tem sido bom para a gente, né? E também, né? Os contatos, só que assim a gente, eu não consigo viver uma vida muito diferente aí do que eu já vivia, né? Então meu dia a dia do trabalho lá, essas coisas continuam a mesma, né? Não mudou muita coisa, não. Sim, que bacana. A internet tem um poder muito louco, né? A gente abre uma live, uma coisa assim, e aí tem lá 30 pessoas, 100 pessoas assistindo, tipo, eu fico É uma coisa louca bobo, mesmo. assim, eu acho muito louco, né? E a questão, o que pegou muito foi que assim, eu não estava esperando isso mesmo, não esperava nenhum tipo de viralização, muito pelo contrário, Uhum. meu grande receio era de que eu ia passar vergonha nacional. Eu tava com o negócio do Brown na cabeça, cara, falei, nossa, como é que eu errei daquele jeito, sabe, aquela coisa, falei, pô, devia ter Uhum. me preparado. Então, até divulgarem o vídeo, né, de apresentação, eu estava muito apreensivo. Aí, quando apareceu minha fala, eu nem imaginava que iria aparecer daquela
forma, né? Eu falando toda a minha fala praticamente, quase, né? Eu não esperava que ia ser daquela forma. E eu fiquei feliz, falei, nossa, eu não esperava isso. Daí eu me lembrei, cara, que uma das coisas que eu orei antes do programa, antes de estar lá, eu falava assim, Deus, eu quero glorificar o teu nome. Eu queria que o seu nome fosse glorificado, né? Então, muito mais do que querer aparecer e fazer uma receita, uma coisa assim, é que o seu nome seja glorificado. E ao mesmo tempo, quando eu saí de lá, eu tava na cabeça, falar assim, olha, não queria que só eu passasse vergonha, sabe? Se fosse só eu, na verdade, se só fosse eu, estaria bom. Mas eu não queria que o nome de Deus, os cristãos, fossem envergonhados por causa da minha participação. Eu tava com peso, assim, né? Aí depois que aconteceu, da forma como foi, sabe? A gente recebeu um carinho de muitas pessoas, né? De espíritas, de católicos, né? De pessoas que também nem acreditam em Deus, assim, de outros países, pessoas mandando mensagem. Nossa, isso foi tremendo, assim, sabe? As pessoas falaram assim, olha, me fez acreditar no cristianismo, algumas palavras muito fortes, assim, sabe? Então, eu vi que o nome de Deus foi glorificado, né? Isso me deixou muito feliz. Realmente foi bem como você falou, né? Porque a mensagem de Deus, né, ela tem esse poder, né? Ela transcende, né? Ela toca as pessoas, né? Não, e aquilo que você falou, assim, eu nunca tinha parado a pensar sobre essa perspectiva. Você falou da ceia, você falou assim, Jesus, né, no último encontro com seus amigos, ele fez um jantar. Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, a refeição, tudo mais. A gente só pensa, tipo assim, quando eu tô lendo aquilo ali, eu tô pensando assim, não, Jesus tá sendo quase preso, Jesus tá quase indo eu já tô pensando nisso. E eu não paro pra raciocinar, tipo, que ele teve aquele tempo que ele pôde aproveitar, né, com os discípulos, né, e tudo mais. E marcou um jantar para isso, né? Para ter esse tempo com eles. Sabe que eu comecei a entender quem é Jesus e comecei a caminhar com ele, foi a partir de amigos, né? Então, esse lado de amizade, de relacionamento com pessoas, e eu creio que a maioria dos cristãos, se parar para pensar como você começou a seguir, foi a partir de amizades, foi a partir de ver Jesus em outras pessoas. Isso é muito comum. Sim. Então, relacionamento é algo muito forte da nossa fé, né? Do nosso crescimento, na verdade, né? No cristianismo, da fé em Jesus. Então, assim, fora isso, eu dou aula de discipulado também, né? Uma das Uhum. matérias que eu leciono. E eu falo muito isso, eu trago esse lado humano de Jesus, né? De ver o quanto que ele se relacionava, se entregava, como tinha uma amizade verdadeira com aqueles que estavam com ele. Então, eu gosto de trazer esse lado humano de Jesus. Então, até quando eu falei lá, é porque como era um episódio que era de comida e ela estava perguntando sobre a paixão, né? Sim. E eu falei assim, olha, eu vejo isso em Jesus. E como eu vejo esse lado humano dele, eu vejo, pô, para fortalecer uma amizade, que é algo que eu gosto muito de fazer, é sentar na mesa, né? O sentar na mesa é uma coisa que gera esse laço, né? De amor, de amizade entre pessoas. Então, e foi realmente muito natural, né? Quando eu falei lá, que é uma coisa que eu realmente acredito. Sim, a gente fala o que tá dentro da gente, né? É natural, né? E realmente, eu não tinha muito essa percepção de Jesus como humano. Tipo, a gente olha mais como filho de Deus, né? Como o próprio Deus. Só que às vezes a gente esquece, né? Que Jesus veio como humano, né? Ele sentia fome, sentia sede, né? Ele era como um de nós, né? Ele era 100% homem também, né? E ver o legado, né? Que ele deixou, né? Como humano e também como Deus, né? Pra nos redimir, né, do pecado e tudo mais. E agora entrando um pouquinho mais na sua vida particular, né, no programa, né, você falou, né, que teve aquela experiência com 17 anos, né, com moradores de rua, e como é que tem sido isso, assim, hoje, né, tem o Mochileiros de Cristo também, né, que é o ministério? É um ministério, né? Isso, a gente chama de uma missão, né? Missão, Um trabalho missionário. Como é que é isso? Então, lá foi eu cresci, né? Não sei se isso eu falei lá no programa, mas eu cresci numa família bem estruturada, né? Então, eu não passei necessidades quando eu era criança, né? A gente tinha algumas dificuldades, como umas famílias da classe média, né? Tinha, mas nada que você fale assim, nossa, tinha dificuldade em alguma coisa, em alguma área, né? Então eu cresci num mundo que eu posso dizer que eu era muito privilegiado. E quando eu fui convidado para esse encontro, né, para esse trabalho que era da Jocum, Jovens com uma Missão, né? Ah, Jocum. Era da Jocum, que ele chamava Noite do Carinho, foi algo surpreendente para mim, porque eu fui impactado quando eu cheguei na madrugada lá no Largo da Concórdia, que eu vi
mais de 200 moradores de rua deitados lá, sabe? Então aquilo para mim era uma coisa nova. Por mais que a gente anda na rua e vê moradores em situação de rua, você tá lá e ter que conversar e se interagir é outra história, porque você sente o cheiro, você vê a condição real, né? Ouve as histórias. E assim, eu não sabia muito o que fazer naquela noite, né? Então, assim, a não ser conversar. Então, o pessoal tocava violão, dava sopa, cortava cabelo, cortava unha, né? Uhum. E eu realmente me interessei em conversar. E foi aí que um dos homens que eu mais conversei, isso me abalou demais, né? Você vê ele deitar de novo num papelão, e eu indo para minha casa, e a gente estava indo a pé, eu, meu irmão e um amigo, aquilo me jogou, me bagunçou realmente a mente. Eu falei assim, nossa, eu vou para um quarto e que raio de amizade é essa que eu fiz agora, né? Um cara que eu acabei de conhecer, soube o nome, sobre a história da vida dele, falei um pouco da minha, isso não é amizade, porque o cara voltou a deitar lá. Então eu me senti injusto. Falei assim, nossa, eu não estou entendendo. A minha vida, eu só falo assim, nossa, o cristianismo, quando fala de amor ao próximo, que a gente tem que se entregar, isso não foi uma entrega, porque entrega seria eu dar a mesma condição. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, então aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para aquela pessoa, isso é amor. Aí meus valores começaram assim, lógico, não foi da noite pro dia, né? Mas minha cabeça começou a mudar bastante, né? Então tudo que eu entendia que era importante, eu via que era supérfluo. Comecei a querer deixar de lado, né? Então, meu jeito de se vestir, aquelas roupas que eu queria comprar, já não queria mais. Tinha uma namorada também, então ela começou a perceber a mudança, ela falou assim, nossa, mas você não quer mais ir? Não. Então, o Juneu lá começou a ter uma outra história, né? Uma mudança de vida aí. Daí foi um grande processo na minha vida, de mudança, que até hoje esse processo acontece. E a partir daí depois eu fui para eu estava fazendo uma faculdade de administração de empresas, já no terceiro ano, mais ou menos, eu fui fazer um estágio num banco, Uhum. e tinha um desafio para os melhores estagiários iam ser promovidos a gerente de banco. Uhum. E eu fui acho que mais de 200 estagiários, eu era o segundo melhor. E eu fui promovido a gerente muito novo ainda. E, enfim, estava fazendo faculdade, só que estava ardendo no meu coração trabalhar com os pobres. Eu falei assim, eu preciso trabalhar com os pobres. E queria largar a faculdade, o emprego, né? O pastor que era da igreja que eu fazia parte, ele fala, não, termina essa faculdade, né? Administração de empresas. E eu, enfim, fiz até o final, mas depois eu fui fazer o seminário teológico Betel Brasileiro, que é onde eu dou aula hoje, inclusive. Ah, bacana. E lá eu fui fazer, ele falou assim para mim, olha, Júnior, você quer trabalhar com os pobres, você está fazendo teologia, então você tem que fazer um estágio lá na favela, que eles tinham um trabalho missionário que acontecia nas favelas, né? E aí era a única coisa que mexia comigo, porque eu sempre tinha sido um playboyzinho, né? Por mais que muitos valores já tinham sido mudados, né? Eu tinha meus medos de trabalhar em favela, aquela coisa de violência, de tráfico, né? Eu falei, não, me manda para outro lugar, me manda para um asilo, né? Me manda pra Disney. Me manda para Disney. Isso não iria, não. Evangelizar o Mickey. Aí ele falou, não, você tem que ir trabalhar com os adolescentes. E foi a melhor coisa que ele fez, cara. Porque eu estava no primeiro ano ainda, e eu me senti desafiado a tudo aquilo que eu estava estudando e aprendendo. E uma das questões era do discipulado, que você tem que transmitir Jesus através de um relacionamento. Eu me desafiei a fazer isso, né? Apresentar Jesus de uma forma relacional. E foi muito intenso, porque eu não via os adolescentes como meus alunos, nem gostava de que eles me chamassem de alunos, né? Aí nessa época eu já tinha 20 e poucos anos. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, não vem me chamar de professor, não. Me chama pelo nome. E me entreguei a um laço de amizade, né, cara? Então, isso foi muito intenso mesmo e continuou o processo de transformação aí. Aqui, história. Eu tava falando disso aí, que no início tinha um pouco de medo. Uns dias atrás aconteceu uma coisa comigo parecida, assim, eu tava, enfim, fui caminhar, fui correr, quando eu voltei, eu
cruzei com um senhor, né, um homem que tava bêbado. E aí ele começou a puxar assunto comigo, quantos graus tá fazendo hoje? Tipo, enfim, né, que a pessoa tá bêbada, ela não tem muitos sentidos, né? E eu comecei a conversar com ele, assim, como se ele estivesse sóbrio. E ele começou a falar, não, mas eu te vejo uma iluminação, que nem meu filho. Eu falei, não, isso aí deve ser Deus. E ele começou a falar, eu ia me jogar, eu já tentei me jogar na frente do ônibus, me matar, e não me deixaram. Eu falei, não, foi Deus que te guardou, Deus tá cuidando da tua vida. Comecei a falar, e aí ele falou assim, não, mas eu tenho que ir a algum lugar pra conhecer, pra receber Deus, acho que Deus não vai mais me perdoar. Aí eu falei assim, não, Deus te perdoa, ele tá aqui, e não sei o quê, e você quer que eu ore por você? Aí eu oro. Aí eu comecei a orar com ele orar de olho aberto ele também, né, tá passando ali na rua, né, aí teve até uma pessoa que deve ter passado, eu nem prestei atenção, mas eu acho que deve ter olhado estranho, né, e aí orei e falei, não, mas você tem que ir na igreja tal, que eu sou da igreja tal, vai lá, tal horário, e não sei o quê. Ele, não, obrigado por ter conversado comigo, não sei o quê. Aí eu vou pegar minha namorada aqui, ele chamou a cachaça dele de Kátia, eu vou pegar a Kátia aqui e vou partir. Eu falei, larga isso aí, que isso aí não ajuda aí, isso aí não ajuda em nada, porque eu, na minha história, eu tenho familiares que morreram por conta de alcoolismo, né, então realmente era um problema, né, era uma doença. Você sabe o que é aquilo, né? Então eu já vi aquilo, né? Eu já não presenciei as piores coisas, né? Mas já vi eles e não foi nada legal, né? E eu fiquei até surpreso comigo porque eu também não sou um playboy, mas pela misericórdia de Deus, eu tive uma boa educação, escola particular, tudo mais, né? E realmente, às vezes, a gente acaba vendo essas pessoas assim, às vezes só como, não, é ladrão, ou é vagabundo, não quer fazer nada, né? Só que às vezes a gente não sabe o que a pessoa tá passando, a gente não sabe qual motivo levou a pessoa tá naquela situação, né? Por que ele enxerga a cachaça ali, né, como forma de vida, né, estilo de vida, tá o tempo todo consumindo aquilo, né, e às vezes a gente muito arrogante fala assim, não, ele não quer nada, não, e mais, ele citou 2 versículos da Bíblia pra mim, ele falou o texto, o capítulo e versículo, depois ele falou, porque em Salmos tá escrito tal, em Isaías tá tal, aí eu falei, gente, o homem que tá bêbado tá falando Isaías, e às vezes a gente mesmo só lembra o Senhor meu pastor, nada me faltará, e não... E eu também estou fazendo um seminário teológico, né, da minha igreja, né, é o Carisma, né, da minha igreja Batista da Lagoinha. Então também estou aprendendo e eu fiquei feliz, assim, uma oportunidade, assim, que normalmente as pessoas não param, né, para conversar, né, e a gente... Infelizmente, às vezes a gente tem muito preconceito com algumas coisas, né? Com todo mundo, né? Eu acredito que a gente tem algum tipo de preconceito, né? Às vezes alguns maiores, outros menores, mas o tempo todo, às vezes, a gente tá julgando uns aos outros, né? Eu sempre falo, viu? Eu sei que existem alguns casos de preconceito, né? Mas também tem umas outras situações que é igual a questão do perito na lei, aquela história do bom samaritano, a parábola, né? Uhum. Que Jesus contou que ele estava lá dialogando com um cara que era muito entendido das escrituras, era um perito, né? E esse perito, ele não sabia o que era ser próximo, o que é o ser próximo de alguém, né? Então, amar o próximo com a ti mesmo, mas quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Ele não sabia o que era ser próximo. E Jesus, quando ele conta aquela parábola, ele traz a seguinte situação, ele traz os religiosos daquela época, né? Traz um sacerdote e um levita, que viram. Então Jesus ele deixa claro na parábola que eles viram aquele homem estendido no chão, né, que tinha sido assaltado e tal, mas quando eles viram, eles se desviaram dele. Jesus não falou o motivo deles se desviarem, não falou se era preconceito, que pode ser vários. E às vezes nós... E o que eu entendo, né, de lição nessa passagem é que nós, como cristãos, aqueles que realmente são representantes de Deus, hoje nós somos sacerdotes, né? Aquele homem, aquelas pessoas que estão estendidas, elas devem ser uma prioridade para nós. Então, tudo o que levou aqueles caras a desviar, independente do que seja, se é preconceito ou se estava atrasado para um culto, nada disso justifica alguém clamando, clamando por misericórdia, precisando da ação de um próximo, que deveria ser nós, que somos hoje cristãos, né? Ou todo aquele que conhece realmente, verdadeiramente Deus, né? Então, deveria fazer daquela pessoa que está necessitada, o seu próximo, a sua prioridade. E é aí que ele deu o exemplo do samaritano. Então, assim, foi um tapa na cara, né?
E hoje, muitas vezes, nós, como cristãos, a gente precisa ter esse olhar, não só de enxergar, que hoje muitas vezes a gente não está enxergando, sabe? Meu coração, ele chora de ver isso que aconteceu agora, recentemente, em Petrópolis, né? Eu sei que o vídeo vai estar no YouTube, né? Mas agora, no mês de fevereiro de 2022, né? Que Sim. aconteceu a tragédia lá em Petrópolis. É duro você ver tudo aquilo, e se a gente olha e não sente, talvez o nosso amor ao próximo, ele tá frio. E a gente não pode deixar essa frieza tomar conta do nosso coração. Então, nós, como cristãos, a gente entende o que é o amor, entende o que é a entrega de Deus em Jesus Cristo por nós. O primeiro a realmente a se entregar por aquele que está precisando, que está clamando, deve ser nós, cara. Não adianta cobrar de governo, de quem quer que seja. A responsabilidade de todo aquele que se chama cristão, que realmente diz que conhece o amor de Jesus Cristo, né? Então, isso é uma baita lição, e nos dias de hoje continua, né? E eu sei que quem pode fazer a diferença é aquele que tem o amor de Cristo. É verdade. Seja sempre um incômodo para nós, né? Você deve lembrar daquela música, né, do grupo Rebanhão, né, Palácios, né, que fala: não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Eu tava lembrando disso. Exatamente, cara. Assim, lógico, como a gente tem que saber cobrar as autoridades, cobrar aqueles que têm a responsabilidade diante de uma população, diante de uma situação de miséria. Mas, assim, nós entendemos o amor de Cristo, né? E esse amor, ele é transformador, ele transforma nossas vidas, né? E é um amor que ele é sacrificial, né? E quando a gente lê lá em Filipenses 2, né, de 5 a 11, a gente vê que essa entrega também agora é para nós, né? Então, a gente entende a entrega de Cristo, entende que isso é o nosso ministério também. Então, nós devemos ser imitadores de Cristo. O que Cristo fez é um sacrifício, é uma entrega. Não levou em conta o ser igual a Deus, né? Então, da mesma forma, nós, né? Então, o parar igual você fez, ô Lucas, isso é o mínimo que nós temos que fazer como cristão, cara. E assim, você vê que eu achei que o vídeo até do MasterChef ele viralizou porque nós estamos vivendo momentos muito tristes na humanidade, a falta de ser humano, né? Então, quando alguém vê um vídeo como esse, alguém falando, né? Mas se você for parar para pensar, não deveria ser algo que tocasse tanto a vida da gente. Muito pelo contrário, deveria ser algo normal, natural, para todos nós, né? Isso é o que nós cristãos devemos fazer. Mas, assim, minha oração, ela continua essa, que pessoas sejam cada vez tocadas, né? Em parar, em representar, ser esse sacerdote diante de tantas pessoas que estão precisando, como esse senhor, né? Quando você parou com ele, que estava... Se for parar para pensar, né, Lucas, é lógico que tem certas ocasiões que a nossa entrega vai ser maior, mas muitas vezes a gente parar e conversar com uma pessoa, cara, isso traz um alívio, traz um alento para o coração, e não é só dela, é para o nosso também. Sim. Né? Então, é uma coisa maravilhosa. Sim, porque no momento lá ele começou a falar várias coisas, né, sobre família e tudo mais. Ele estava se sentindo abandonado ali e tudo mais. Então, realmente, para quem tá naquela situação, né, só o fato de falar já ajuda. E quando a gente se doa, né, porque Jesus fala, né, que é melhor dar do que receber, né? A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Então, o fato de a gente estar ali, aquilo tá nos edificando também, tá nos ajudando, né? Até agora acho que eu vou esquecer, mas acho que os neurotransmissores do cérebro, né, tem a dopamina e a serotonina, né? E se eu não me engano, a serotonina tem a ver com a gratidão, né? Então, se a gente todo dia parar só pensar e agradecer, né, aquilo que tem de bom, aquilo já ajuda a gente, né? E a gente também sente isso quando a gente ajuda o próximo. Com certeza. Essa sensação, né, que é provocada no organismo. Eu vou falar, a gente faz alguns trabalhos, meu foco de trabalho são com moradores em favelas, né? Sim. Crianças, suas famílias. Mas a gente também realiza trabalho com moradores em situação de rua. E quando a gente faz, muitas vezes a maioria das igrejas tem a tendência de fazer o sopão, né? Vamos levar o sopão nas madrugadas. É legal, mas eu sempre desafio o pessoal a falar assim, não leva só uma sopa. Leva a sopa e para conversar, para ouvir histórias, para ouvir a realidade da pessoa.
né? Então se interessa por aquela vida. E às vezes Deus pode te usar até para gerar uma transformação naquela vida. Então, assim, muito mais do que dar uma sopa, que é uma necessidade momentânea, né? Talvez o parar para conversar, você não sabe o quanto que Deus pode estar te usando como um instrumento para que o nome dele seja glorificado através daquela vida. Né? Então, eu sempre desafio as pessoas, sabe? E além do sopão, esse tempo de conversa, de diálogo, é muito importante. Sim, eu com o tempo, né, vamos dizer, com a maturidade, né, eu tenho 28 anos ainda, né, mas eu comecei a valorizar mais a sentar e conversar, né, com as pessoas. Eu fui, até quem vê, né, alguém que acompanha o canal sabe que eu sempre fui eu fui um adolescente muito isolado, muito solitário. Eu conversava pouco com as pessoas, né, enfim, até porque pais divorciados, né, enfim, aqueles processos de adolescente, né, bem difícil, assim. Mas depois, assim, que o tempo foi passando, eu aprendi a valorizar muito, né, pra você poder sentar, ouvir as pessoas, né, porque cada pessoa é um universo diferente, né, é uma história diferente. A gente fala que é um mundo diferente, né? Cada vida é um mundo, né? Sim. Você for ver tantas histórias, tantas transformações que pode ocorrer lá, né? E é muito gostoso, né, cara? Quando você entra nesse ritmo, você fala, nossa, como é gostoso ouvir histórias, como é gostoso ouvir onde Deus pode gerar uma transformação. É muito legal. É muito bacana. Inclusive, o meu projeto, assim, eu comecei, foi meio que vendo mais uma forma de inserir Deus, assim, nessa parte mesmo de cultura pop, né? Eu tenho meu quadrinho aqui, ó, pra cá. Aqui. Meu quadrinho aqui de desenho, né, e tudo mais. E porque foi algo assim, quando eu era mais novo, foi algo que eu acredito que Deus, assim, foi uma das formas, eu acho que Deus usou para eu continuar no caminho, né? Graças a Deus eu nunca saí do caminho, né, de Deus e tudo mais, né? Outra coisa que eu gosto muito também é matemática, Bhaskara, tabuada, trigonometria, tipo, eu adoro essas coisas. E às vezes eu ajudava colegas de escola. Mas Sudoku? Faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto. E eu lembro que tinha algumas oportunidades que eu ajudava as pessoas, assim, colegas de escola, assim, e aquela satisfação, né, tipo, não é só a matemática, né, tipo, não é só ensinar a pessoa a achar o valor do X, né, mas é o cuidado, né, é o ensinar, é mostrar que não estamos sozinhos nesse mundo, né? A gente está sempre ajudando um ao outro, né? Cada um sabe mais uma coisa, outro sabe outra, né? E ninguém é melhor do que ninguém, né? Então a gente precisa aprender uns com os outros, né? Com certeza. Legal, cara. E como é que começou a cozinha, assim, tipo, começou lá com 17 anos mesmo? Foi antes? Não, a vontade de cozinhar ela foi depois. Eu até falei lá no programa, né, que eu via muito meu pai ele cozinhava bastante. Gostava de cozinhar para os amigos, gostava de reunir pessoas, né, gostava de cozinhar para gente. E eu vivenciava isso, né, porque às vezes ele ficava até altas horas da noite fazendo lá as receitas dele, né? E quando ele morreu, ele deixou muita coisa congelada, sabe? Feijoada, bife à milanesa, Nossa, várias coisas que ele fazia. Coisa boa. Então, depois que ele morreu, eu tinha 16 anos. Então, a gente comeu por muito tempo a comida dele, né? Então, isso era uma coisa, posso dizer que era uma herança, né? Muito gostosa. E essa paixão de cozinhar por outros, para demonstrar um afeto, ele deixou pra gente. Mas, assim, eu comecei a pegar firme mesmo depois que eu comecei a assistir os programas, comecei a ver as coisas, sabe? Então, eu sempre gostava... Não, na verdade, quando eu comecei no Projeto Missionário, eu contei essa história também, do testemunho de um rapaz que estava no leste europeu, e ele queria alcançar as famílias, não conseguia, e ele teve a estratégia de levar bolo de laranja para um vizinho, né, para ver se esse vizinho iria abrir as portas para ele, e escancarou as portas, né? Então, através de um bolo de laranja. E aquilo foi tão forte quando eu vi esse testemunho que eu falei assim, pô, eu quero começar a cozinhar. E eu comecei a cozinhar para os meus adolescentes, que eu cuidava lá no projeto, na favela, fazendo bolo, cara. Só que eu queimava um bolo atrás do outro. É que o brownie lá, você vê que já tinha até os traumas anteriores, né? Mas eu não desistia. Eu falava assim, eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Então, muito antes do programa, da participação, eu dou uma aula
numa agência missionária que chama Missão Kairos. E toda vez que eu vou dar aula, eu fico uma semana lá com os alunos, eu ensino eles a fazer uma receita, né, de um doce. Porque eu acho que é muito importante isso, né? Quando você quer gerar uma amizade com alguém, você levar uma comida, ter esse tempo. Então, assim, sabe, foi a partir dessa história, desse testemunho, aí eu fui praticando. Aí quando veio esses programas que eu fui, eu me interessei por comidas mais elaboradas, né? E hoje eu tô terminando meu curso de cozinheiro profissional, né? Então espero que Que logo, legal. logo aí... Quem sabe aí um Masterchef profissionais, né, no futuro? Isso é mais difícil. Não, mas eu tô numa fase muito feliz, assim, né? Eu realmente gosto muito de cozinhar, gosto de trazer pessoas, receber pessoas fazendo um prato, enfim, né? Então, se um dia vier aqui para São Paulo, viu, Lucas? Vamos marcar aí que você vai. Eu vou arriscar fazer para você. Tá bom. Depois da gravação, aí você me passa o endereço, essas coisas. Pode deixar. Com certeza. Porque eu tenho família ali no Vale do Paraíba. São José, né? Isso, tenho familiares por ali, nesse caminho aí. Legal. Passa um dia aqui para conhecer o Mochileiros, cara. Eu acho que eu vou aceitar, viu? Quando eu tiver de férias, estiver pra esses cantos aí, vou tentar me organizar. E como é que é o Mochileiros, assim, exatamente? É ajudando mesmo o pessoal sem casa? Ou é alimentação? Como é que é isso? Então, a gente já tem 20 anos de história aqui, né? Desde que eu comecei lá meu estágio, né? Em 2005, a gente formalizou uma atividade com Mochileiros de Cristo, né? Hoje é nossa própria missão, né? Uhum. Mas, assim, a gente realiza um cuidado integral com as crianças, com as crianças e com as suas famílias. Cuidado integral é você se preocupar com todas as áreas da vida. Certo. Muitas vezes, é aquilo que eu falei, eu vou voltar a citar um morador de situação de rua. Muitas vezes eu vou levar uma sopa para o morador de situação de rua. Isso é legal, porque vai matar, pode ser que mate aquela fome momentânea, mas pode ser que esse morador de situação de rua ele já tenha comido antes, ele não quer uma sopa. Talvez para esse morador de situação de rua, o melhor seria um sanduíche embalado que ele poderia comer depois. Ou simplesmente uma água. Às vezes a água é melhor do que uma sopa, porque ele pode tomar a hora que ele quiser e eles passam muita sede à noite. E é difícil encontrar água na madrugada. Então, assim, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de cuidado integral, não é a gente oferecer para as crianças aquilo que a gente acha que elas precisam, mas é sim aquilo que realmente vai gerar uma transformação. E não é dar, né? É realmente se preocupar-se com aquela vida. Então, o cuidado integral, a gente faz isso. Então, a gente entende cada criança, a gente fala isso, a gente até comentou aqui agora há pouco, né? Uhum. E cada criança é um mundo diferente, a ser explorado, a ser conhecido e ser transformado. Então, a gente procura conhecer, a gente faz um mapeamento de cada criança e oferece para aquelas que têm problema educacional, a gente oferece, busca isso, né? Um complemento. Se tem problema psicológico, vai para o psicólogo. Se é saúde, né? Se é uma criança que a gente vê que está sem casa, está precisando de uma casa, a gente corre para construir a casa. Então, esse é o cuidado integral. Então, a gente faz isso desde 2016, a gente está trabalhando com essa metodologia. A gente acredita muito e já teve experiências no passado que a gente viu resultados. Bacana. Eram crianças, hoje já são pais de família com uma vida totalmente transformada, né? Que bom, que benção. Então, essa é a nossa pegada. Que bacana. Realmente eu não tinha parado para pensar nisso, que às vezes ele já comeu naquele dia lá, alguém já passou, já deu alimento, e às vezes ele não... A sopa que a gente tá levando, né? Talvez não é aquilo que ele precisa no momento, né? Sabe que eu ainda vou fazer um vídeo. É que eu não sou realmente, eu não sei fazer essas coisas de vídeo, cara. Você vai me dar umas aulas depois, Lucas. Tá bom, vou tentar. Mas eu gostaria de fazer assim, em algumas regiões do Brasil, ter pessoas que vão perguntar para os moradores de rua qual o tipo de comida que eles gostam, que eles gostariam de receber. Muitos vão falar assim, né? Na hora vão falar, não, que vier tá bom, tá? Eles gostam de falar assim. Mas quando você vai a fundo, eles vão perguntar. Teve uma vez sabe por que eu tô falando? Que uma vez eu, dialogando com alguns, ele fala assim, você gosta de sopa? Eu falo, eu não gosto nem um pouco de sopa. Mas você toma, porque não tem o que comer, às vezes então eu tomo sopa. Eu falei, o que você gosta? Eu gosto de arroz, feijão e bife. Então, sabe, algumas coisas assim, eu gostaria de ter pessoas em várias regiões e eu fazer receitas para que a igreja possa pensar, falar assim, vamos sair um pouco do sopão, vamos ouvir as necessidades, né? Então é diferente. Interessante.
E às vezes, Lucas, eu conheço um trabalho aqui em São Paulo que é muito legal, cara, que eles fazem, né? Que eles não levam sopa, eles levam um kit, que é um kit que os próprios moradores de rua falaram que eles gostariam de ganhar. Nesse kit vai um par de meia, vai um kit de higiene, Sim. vai uma bolacha fechada, um sanduíche fechado e uma garrafa de água. Olha só que coisa legal. Nossa. Porque os próprios moradores falaram que eles gostariam de ganhar. Então é isso que é entregue para eles. E eles ficam super felizes. Né? Nossa, que legal. A gente tem que ser transcultural, né? Porque às vezes a gente vive uma realidade e a gente tem uma visão da realidade, mas às vezes é bem isso que o senhor falou, né? Às vezes as pessoas querem, vamos dizer assim, querem, né, outras coisas, né? Precisam, né, de coisas diferentes. Isso serve também para evangelismo também, né? Tudo mais, né? Por exemplo, eu sigo ele é bem conhecido, né? Ele tem acho que é uns 20 anos, o garoto. E ele vai, tipo, em baladas, né? E ele não vai ele vai lá para buscar pessoas. E o Espírito Santo, tipo, dá palavras de sabedoria, tipo, ó, vai no fulano que ele tem problema assim, 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 ele tá desviado, ele tá assim, tá assado. Aí ele vai lá e resgata a pessoa, né? É claro que é algo assim que é direcionado por Deus, né? Movido por ação, tipo, né? Ah, não, vou lá e que seja o que Deus quiser. Não, é uma pessoa assim que viveu, né? Teve um passado assim e que entende aquele contexto, né, e sabe o que as pessoas passam, o que as pessoas procuram, às vezes, naquele lugar, né, o Espírito Santo vai e alcança, né, então a gente tem que estar perceptível, né, para onde a gente está, né, ou se a gente vai para algum outro local, né, entender como é que é lá, né, porque chega num lugar diferente, são costumes diferentes, né, forma de comer diferente e a gente tem que ir se adaptando, né. E às vezes, mesmo na nossa cultura, né, se a gente vai nessa ideia de cada pessoa um mundo diferente, cada pessoa tem uma realidade diferente da outra, né? Então, às vezes o que a forma como a gente entende o evangelho não quer dizer que é a forma como a pessoa vai entender. Então, por isso que essa questão que você falou, né, da gente se contextualizar, da gente entender a realidade do outro é fundamental. Isso demonstra nosso amor. Quando a gente não quer que a pessoa receba aquilo que a gente acha que é bom para nós, não quer dizer que é bom para a pessoa, não quer dizer que aquilo que a gente entende a pessoa vai entender, né? Eu lembro de uma vez, foi uma das primeiras vezes que eu peguei avião, e eu pensei, será que eu vou achar que algum cantor famoso, não sei o quê, essas coisas de jovem, né? E aí eu sentei do lado de uma moça, e ela começou a compartilhar, assim, a vida dela, e, tipo, era alguém que era cristã, assim, tava na igreja. Aí, aos poucos, ela foi se abrindo, ela perguntou, por que você tá indo, pra onde você tá indo? E aí eu comecei a falar um pouquinho. Resumindo a história, né? Ela era adotada, só que a família nunca contou pra ela, né? Então, quando ela descobriu, foi um choque pra ela, né? E aí ela, enfim, né? Tava tomando um rumo, assim, não muito legal na vida dela, tava sentindo um pouco perdida, né? Eu conversei com ela, e aí, quando eu desci do avião, assim, eu desci constrangido comigo mesmo, porque eu falei, imagina, eu tô aqui querendo ver se o cantor famoso tá aqui pra tirar uma foto, alguma coisa, e olha quem Deus coloca do meu lado, né? Então, ainda bem que foi ela, né? Não foi o famoso. Porque eu não teria me ensinado aquilo, né, naquele momento, né, e tudo mais. E caminhando aqui pro final, né, você já falou um pouquinho, né, que tá terminando aí o curso de gastronomia, né, mas quais são os planos pro futuro aí e tudo mais? Eu não sei se, talvez isso não dê pra falar, né, porque seria spoiler, né, eles não cheguei a falar, mas sei lá, alguma coisa talvez com o MasterChef no futuro, talvez algum retorno, alguma coisa, se eles ainda mantêm algum tipo de contato, né, não sei se pode falar isso, né, e não só no MasterChef, mas, enfim, na vida aí, né, quais são os planos do futuro aí? Então, sabe que em relação ao MasterChef, muitas pessoas falam, não, se inscreve agora, né, tal, nessa última temporada que teve. Cara, eu sou fãzaço do programa, eu gosto mais. Eu acho que eu nunca perdi um episódio, cara, né, desde que começou, porque eu gosto muito. Eu gosto de outros programas também, de culinária, enfim. Mas, assim, foi tão bonito que aconteceu, né, essa repercussão toda, e eu não quero estragar mais, não, deixa do jeito que tá, né? Eu prefiro... eu gostaria de poder participar, mas, enfim, eu acho que foi muito legal o que tem acontecido, porque até hoje, sabe, eu recebo mensagens, pessoas foram tocadas, né, e louvando a Deus. Então, assim, eu prefiro deixar do jeito que tá, né? E me abriu portas também no sentido de dar um direcionamento, né, para algumas coisas. Eu já estou há muito tempo vivenciando, eu gosto do que eu faço,
mas eu entendo que trabalhar em missões, estar com pessoas, isso é fantástico. Mas, assim, eu entendo que também tem muitas pessoas que precisam. E eu não gosto da ideia de missionário, de pessoas que querem se entregar para alcance de vidas, para levar o amor de Deus de forma integral. Eu não gosto de pensar dessas pessoas ter que ficar batendo igreja em igreja, pedindo sustento, pedindo apoio, e ficar naquela apreensão de falar assim, olha, um dia vai acabar meu dinheiro, como é que eu vou ficar, né? Vão me deixar na mão. Eu vivi isso, né? Eu vivo essa apreensão, essa ansiedade. Então, assim, uma das ideias é fazer, através da culinária, a gente poder apoiar o trabalho do Mochileiros e outros trabalhos, outras frentes, outros missionários, né? Através uma cafeteria, de um brunch, né? A gente quer montar um negócio missionário, a gente fala, né? Que o objetivo não é o lucro, o objetivo é gerar transformação e impacto de amor neste mundo. Então, essa é a ideia através da comida, né? Então, eu tenho buscado isso, tenho sonhado com isso. Então, esses são os planos. Que bacana. Eu lembro que no vídeo do MasterChef, eu lembro que você falou que queria construir tipo um restaurante escola, uma coisa assim, que você falou que tinha uma ideia de fazer algo nesse sentido. Isso a gente está muito próximo de ter uma bolacharia, né, de uma fábrica de bolachas, que é trazer os adolescentes nossos. Para isso é um empreendedorismo, a gente fala, né, mas é quase que uma cozinha escola. E também ter uma cafeteria, uma lanchonete, alguma coisa assim, trazer tanto moradores de favela para dar uma oportunidade de emprego e também refugiados, né? Então, as ideias vão longe, viu? Sim. E eu tava pensando agora que, dependendo de como as coisas forem, né? Você poderia tentar, mais pra frente, tentar ir até naquele Shark Tank, né? Shark Tank Brasil. Não sei se você conhece esse programa. Conheço. Então, é bem legal aquele lá, viu? Aquilo Só também... que eu acho que o linguajar deles foge hoje da minha... Lá eu poderia passar bastante vergonha, viu? Sim. Mas é bem interessante, bem interessante. Valuation, B2C, B2B, algumas coisas eu até fui aprendendo assistindo, mas realmente é um pouquinho mais rebuscado, mas é uma vitrine também, né? Lá também tem... Teve um pitch, né? Chama de pitch, que é aquela apresentação. Ele é até de São Paulo, ele é morador de São Paulo, e ele criou uma fábrica era uma confecção, né? E vendia bastante boné, e ele tinha um acordo com um presídio feminino de uma cidade de São Paulo. Tipo, as mulheres trabalhavam, as presas, né? As presidiárias trabalhavam, a cada 3 dias que elas trabalhavam, era reduzido 1 dia da pena delas, e elas recebiam um salário para fazer a confecção. Né? E ele veio da periferia. Então é bem emocionante. A Camila Farani, lá, que é uma das investidoras, ela chora, ela se emociona, e o pessoal elogia. E é uma vitrine legal também lá. Quem sabe, né, cara? Agora eu tô assim, então, numa fase dessa... a gente fica meio sem tempo pro nosso dia a dia, até para pensar em estratégias, né? Sim. Mas eu sempre oro a Deus, né? Faço a Deus, se tiver oportunidades, vamos lá. Mas muito mais do que buscar, eu volto a dizer, coisas para nós, eu quero estar no centro da vontade de Deus e que o nome dele realmente seja glorificado, né? Amém. Júnior, eu quero te agradecer aí por esse tempo de conversa, né? Nossa, foi muito inspirador, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí e tudo mais, né? Eu sei que deve ser corrido aí. Daqui a pouco eu sei que você já tem outra atividade para fazer. Eu vou pro meu curso. Sim. E como, para finalizar aí, pode deixar uma mensagem final aí pro pessoal. Legal. Lucas, quero te agradecer primeiro aí, né? Antes de uma mensagem, né? Por esse convite também. Foi muito gostoso, viu? Estar aqui com você, né? E desejo muito sucesso aí. E que Deus continue se fazendo presente através dos seus vídeos, através das suas mensagens, né, que muitas vidas possam ser tocadas. Amém. Esse é o desejo. Amém. E eu deixo tudo isso que nós conversamos aqui, né? Eu sonho com uma igreja que ame a Deus mesmo, né? A gente sabe a importância, isso é o primeiro mandamento, mas uma igreja que se desperte para o amor ao próximo, né? Que se entregue, que ame de verdade e que a gente possa... muitas vezes a gente sonha com grandes projetos, mas fazer daquela pessoa que está no nosso caminho, que está na nossa estrada, nosso projeto de vida, e ver a transformação que Deus pode fazer naqueles que estão bem próximos de nós. Então, que a gente possa
aprender a ser próximo e cumprir o nosso papel, espalhar o amor de Jesus Cristo. Isso o mundo está precisando, o mundo está carente desse amor, e nós temos que compartilhar. É isso aí. Amém. E vocês aí que assistiram, que ouviram, muito obrigado aí, quem ficou até aqui, até agora. Né? Não se esqueça aí, né, que uma vida vale mais que o mundo inteiro, assim como a gente sempre diz aqui. Né? E até uma próxima, pessoal. Valeu.